Olá, eu sou o professor William e estamos aí dando sequência às nossas aulas. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrá-los. A frequência do Classroom mudou o sistema. Então você precisa acessar a atividade que está no primeiro link, realizar essa atividade e enviar para que a sua presença seja contabilizada. Outra situação é, se você tem dificuldade no acesso ao Classroom e acompanha as aulas apenas pela TV, eu também peço que você procure sua escola para retirar o material e conseguir acompanhar as aulas de uma forma mais eficiente. Ok? Na aula anterior, nós vimos a equação do segundo grau. Resolução de equação do segundo grau incompleta, em que B é igual a zero. Nesta aula veremos resolução de equação do segundo grau incompleta em que o termo C é igual a zero. Então assim, vamos começar aí. Uma equação do segundo grau com uma incógnita, uma equação qualquer, né, quando nós pensamos em qualquer equação, ela é formada como ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais denominados coeficientes. Esse A precisa ser diferente de zero. Na aula passada nós vimos o que um coeficiente igual a zero causa. Ele causa o desaparecimento de um desses termos aqui. Então, para que ela seja do segundo grau, o A necessariamente e obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Tá? Para que o x² sempre permaneça na equação. X é a nossa incógnita, né? Equação do segundo grau completa, além de de A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero, dizemos que a equação é completa, né? Se ela tem todos os coeficientes diferentes de zero, ela é completa. Essa equação, temos um exemplo aí, identificando os coeficientes. O A é o meu menos 3, o B é 7 e o C igual a menos 5. Equação incompleta. 2x² mais 3x, está faltando um termo aí, né? Geralmente a equação completa ela tem 3 termos, se eu tenho 2, vamos identificar quem está faltando. Identificando o A, 2, B, 3 e o C é igual a zero, pois ele está ausente. Na próxima eu tenho menos x² mais 5 igual a zero, identificando os coeficientes. Menos 1 é o coeficiente de x², o B, que é o termo ausente que multiplica x, então diremos que ele é igual a zero, e o C é igual a 5, termo independente de x. Exercícios. Determine quais são as equações do segundo grau completas e incompletas. Então, eu deixo um tempo para vocês realizarem essa atividade aí, tá certo? Voltamos em seguida.
Então, voltamos aí com as soluções, né? Determinar quais soluções, quais são equações do segundo grau completas e quais são incompletas. Fazer a distinção entre elas, né? Então, a primeira, eu consigo identificar o valor dos coeficientes. A vale menos 3. Por que A vale menos 3? Lembra que o meu A multiplica x ao quadrado. Tá um pouquinho fora da ordem aqui, mas eu preciso lembrar que o A sempre o número que multiplica x ao quadrado. O B vai multiplicar x e o C não multiplica x ao quadrado e não multiplica x também. Então, como o meu C é igual a zero, ela é uma equação incompleta. No item B, eu tenho A igual a menos 1, B igual a zero. Nota que eu não tenho um número multiplicando x, o termo em x desapareceu. E o C igual a menos 5. Então, como o meu B é igual a zero, eu tenho uma equação incompleta. Essa aqui, bonitinha, né? Ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Consigo identificar A, B e C. Todos eles diferentes de zero, nenhum nulo. Então, ela é uma equação completa. Agora, olha o item D. Acompanha comigo no quadro o seguinte. Você vai lembrar o quê? Que a forma geral da minha equação, ela é assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa aqui é a forma geral. O que eu vou precisar fazer com essa que está aqui, ó? Eu preciso ordenar. Então, eu vou passar todo mundo para o primeiro membro. Então, veja aqui, ó. Eu tenho lá 3x ao quadrado igual a 2x mais 1. Passa o 2x para cá e o mais 1 para cá também. Então, eu tenho o 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual. Se não ficou elemento nenhum do meu lado direito, então eu vou dizer que eu tenho o meu zero aqui, ok? E agora eu consigo fazer o quê? Identificar quem é o A, quem é o meu B e quem é o meu C. A é igual a 3, B igual a menos 2, e quem é o C? C igual a menos 1. Vejamos aqui, então, equação organizadinha, coeficientes identificados, equação completa. Item E, na mesma situação anterior, preciso organizar, comparar aqui, ó, com a minha forma geral, ok? Esta aqui é a minha forma geral. Sempre é a minha referência, é ela que eu vou utilizar como referência. Então, organizei a minha equação, identifiquei os coeficientes, percebo que todos eles são diferentes de zero, e eu tenho uma equação completa. Quando que eu determino uma solução, uma equação do segundo grau? Vimos isso na aula anterior, né? Determinar a solução ou determinar as raízes. Só que agora estamos retomando aí. Essa situação vai ser assim, ó. É raiz, é solução da equação quadrática, ou equação do segundo grau, quando eu tenho o quê? Um número que satisfaz a igualdade imposta. Tá? Então, coloquei uma igualdade, peguei o número, substituí no lugar de x, ficou igual, ok. Ficou diferente, não é a solução. Verificar se 2 é solução da equação x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero, o que eu começo realizando? Aqui já tem um spoiler para você. 2 é uma solução dessa equação, né? Ficaria para você o encargo de verificar se ela é. O que eu preciso fazer? Voltando no quadro aqui, que eu tenho lá
menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. E aqui diz para verificar a solução, substituir x por 2. Então, vou lá, ó. No lugar de x, vou utilizar um parênteses aqui como costume, porque isso dá problema quando o número é negativo. Isso dá não, né? Mas isso pode gerar um problema para você. Menos 4 mais 6 menos 2 igual a zero. Trabalhando aqui com menos 4 e menos 2, posso dizer que é menos 6 mais 6 igual a zero. E aí eu tenho zero igual a zero. Por isso, o 2 é a solução dessa equação. Ok? Seguindo lá para o próximo exercício, exercício 2. Verifique se os valores menos 2 e 1 são soluções da equação 2x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. Um minutinho para vocês e aí nós voltamos em breve.
Então, estamos de volta. Verificar se os valores menos 2 e 1 são soluções da equação do segundo grau significa substituir estes valores no lugar de x e testar essa igualdade imposta ali. Para x igual a 2, nós temos o quê? Substituindo o x por menos 2 na equação toda, aparece para mim lá, 2 continua multiplicando quem? Esse menos 2 foi elevado ao quadrado, porque x estava sendo elevado ao quadrado anteriormente. Então, eu tenho 4. Menos 2 vezes menos 2, 4. Mais 3 multiplicou o menos 2. Eles têm sinais opostos na multiplicação, então vale a nossa regra de sinal. Menos 6 e o menos 5 só repete. 2 vezes 4 é 8. Menos 6, menos 5, menos 11. E eu tenho menos 3. Só que o que eu deveria encontrar? Eu deveria encontrar o zero. E eu não encontrei. Então, menos 2 não é solução da equação proposta. Agora vamos testar o 1 positivo. Para 1 nós temos o quê? Vou substituir esse 1 no lugar de x também. 2 vezes 1 elevado ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 5. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. Cuidado para não confundir esse 2 multiplicando 1 aqui. Tem que cuidar com isso. 1 vezes 1 é 1. E aí eu tenho lá 2 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, menos 5, repetiu. 2 vezes 1 vai ser 2. E aqui, 3 menos 5 menos 2, né? Realizou a operação antes aqui. E 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 vai ser quanto? 0. E o que eu pretendia encontrar? Que 0 é igual a 0. Ou seja, apenas o 1 é a solução do meu exercício. Equações do segundo grau do tipo ax² mais bx igual a 0. A equação do segundo grau incompleta, com o termo c igual a 0, pode ser resolvida com fatoração. Se você lembrar o que é a fatoração, é colocar um termo em evidência, né? Se você buscar a definição de fatoração, o que você vai encontrar como definição de fatoração? Escrever uma soma como um produto. Então, é isso que nós vamos buscar aqui. Perceba que esse x é fator comum dessa equação. Ele aparece aqui no ax² mais bx. Mas daí você fala assim, x é fator comum? Acompanha de volta aqui no quadro. Quando você escreve ax² mais bx igual a 0, por exemplo, esse termo x² aqui, ó, eu posso escrever ele dessa forma. A, e aí eu tenho x multiplicando x, mais b multiplicando x também. Isso aqui igual a 0. Ok? Então, o que eu fiz? O x², eu abri um pouquinho aquela expressão. O que eu posso notar? Colocar o fator em evidência, o x aparece aqui e o x aparece aqui também. Então, eu escrevo ele separadamente e deixo multiplicando. O que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar o que sobrou. Sobrou um ax mais b. Então, veja que eu consegui escrever uma soma, inicialmente, como um produto. Um produto de dois termos, né? O x multiplicando ax mais b. Então, com isso, eu tenho a minha fatoração aí caracterizada. Bem, só que a gente tem um outro problema aqui. Eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação tem que ser igual a 0. E aí você vai pensar, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Quando que em uma multiplicação eu tenho 0 como resultado? Um dos dois termos dessa multiplicação tem que ser igual a 0, né? Se eu for simplificar a minha notação, imagina que eu tenho o seguinte. Um A vezes B
igual a zero. Para que essa situação aconteça, o meu A é igual a zero ou o meu B tem que ser igual a zero. Né? Não é muito comum trabalhar a tabuada do zero, por exemplo, né? Mas 0 vezes 1 é 0, ou 1 vezes 0 vai ser 0 também. Então, é com essa ideia que eu vou argumentar com vocês. Então, para que o produto seja zero, um desses fatores deve ser zero. Então, x igual a zero ou ax mais b é igual a zero. Então, eu utilizei a fatoração para resolver essa equação, mas de uma forma genérica, né? Eu estou apresentando a situação dela de uma forma generalizada. Aí, o que eu fiz aqui, né? Tá? As duas iguais a zero. Veja, na equação do tipo ax² mais bx igual a zero, x igual a zero ou ax igual a zero, o que eu preciso lembrar? Se eu isolar x nesse termo aqui, no ax mais b, eu vou encontrar essa expressão aqui. Sempre eu vou ter o seguinte, uma das respostas vai ser nula e a outra é o b sobre a negativo. A negativo, sim, você vai trocar o sinal do b e dividir por a ali. Mas isso aí a gente vê na sequência, né? x1 igual a zero ou x2 igual a menos b dividido por a. Determine as raízes da equação do segundo grau a seguir. Ó. 2x² mais 4x igual a zero. Nota o quê? Que o meu a é igual a 2 e o b é igual a zero. Assim eu tenho x1 igual a zero e x2 igual a menos 4 dividido por 2 igual a zero. Mas assim, você pode não ter gostado dessa solução. E talvez você tenha prática por outra, né? E tenha a intenção de trabalhar de outra forma. Então, vou resolver o mesmo exercício, só que utilizando uma técnica um pouquinho diferente. Então, eu tenho aqui, ó, 2x² mais 4x igual a zero. O que eu vou fazer? Vou colocar o meu fator comum em evidência. Quando eu escrevo esse 2x², nota que eu posso escrever assim, ó, 2 vezes x mais 4 vezes x igual a zero. Vou colocar esse fator em comum. X que multiplica 2x mais 4 igual a zero. E aí, você pode dizer assim, mas professor, você não fez a fatoração completinha, bonitinha, ainda dava para melhorar um pouquinho aquele número 2 ali. Eu poderia fazer isso, mas não vai interferir diretamente no meu resultado, ok? O que eu vou fazer aqui? Ó? O meu x vai ser igual a zero. Por quê? Porque eu tenho um produto. X vezes tudo que está dentro do parênteses aqui é igual a zero. X pode ser zero? Pode. Se x for zero, eu resolvi o meu problema. Se não, aí nós temos uma outra opção, 2x mais 4 igual a zero. E aí a técnica para resolver essa equação aqui, você já possui, né? Resolver uma equação do primeiro grau. Passa o 4 para o outro lado, eu fico com 2x igual a menos 4, e o 2 passa dividindo esse menos 4 aqui. X vai ser igual a menos 4 sobre 2. E aí eu tenho o meu x igual a menos 2. Olha só, vamos chamar de x1 o zero, só para utilizarmos a nossa nomenclatura, e de x2 o menos 2. E aí, o meu conjunto de solução. Menos 2 e 0. Certinho, gente? Então, seguindo aí, agora eu deixo uma proposta para vocês. Determine as raízes de cada uma das equações a seguir. Na letra A, 4x² menos 8x. Na letra B, 10x menos 6x². E na letra C, 4x² igual a 6x.
2 minutinhos e nós voltamos aí com a solução.
Voltando aí com a solução, né? Determinar as raízes de cada uma das equações a seguir. Então, solução do item A. 4x² menos 8x igual a 0. O que eu vou fazer aí? Identifiquei A, identifiquei B e identifiquei C. Então, ela é uma incompleta. Isso já me dá uma luz aí de qual técnica eu preciso aplicar para resolver. O que eu preciso lembrar? Que x1 é igual a 0 e que x2 é menos b sobre a. Se eu já tenho identificado o b e tenho identificado o a, fica um tanto mais fácil. Ó. Já coloquei a primeira opção, x1 igual a 0, sempre. Quando ela é incompleta, faltando o termo c. E o x2? x2 eu vou escrever assim, ó, menos, porque esse sinalzinho é da nossa fórmula aí, né? Menos 8 no lugar do b, aqui, e o 4 no lugar do a. 8 dividido por 4, 2, eu tenho o meu conjunto de solução 0 e 2. Item B, 10x menos 6x² igual a 0. Identifiquei os coeficientes. A igual a menos 6, B igual a 10 e C igual a 0 é uma equação incompleta. Ok? De que tipo? Faltando o termo C. Então, a primeira raiz é nula, igual a 0, e a segunda raiz menos B dividido por A. Então, de volta, x1 igual a 0 e o x2 menos o 10 dividido por menos 6, 10 dividido por 6, porque ficou positivo, né? Menos, com esse menos aqui vai tornar a fração positiva, 10 dividido por 6, eu vou simplificar essa fração. Divide por 2 o 10 dá 5, divide por 6 o 3. Lembrando que na simplificação de fração, você precisa fazer o quê? Numerador e denominador pelo mesmo número. O item C, 4x² igual a 6x. X1 igual a 0 e o x2, eu não identifiquei aqui o valor de A, o de B e o de C, né? Como que eu posso fazer isso? Olha só. Eu tenho aqui o meu 4x² igual a 6x. 6x veio para o meu lado esquerdo, 4x² menos 6x igual a 0. E aí eu tenho A igual a 4, B igual a menos 6 e C igual a 0. Opa, isso aqui já me mostra qual técnica eu devo usar. Então, o meu primeiro x igual a 0 e o x2 vai ser igual a menos b dividido por a. x2 igual a 6 dividido por 4. x2 igual a 3 meios, né? Simplifiquei aqui, dividi por 2 e aqui também. Ok? Controlinho. Vamos lá. Então, aí, identificados os coeficientes e as soluções. No exercício 4, lembre-se que equação serve para descobrir o quadrado de um número positivo é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Né? Então, eu deixo para vocês um minutinho aí e nós já retornamos com a solução.
Então aqui, exercício 4, vamos olhar a solução. O quadrado de um número é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Então, seja x o número que desejamos descobrir. Assim, x ao quadrado é o seu quadrado e 3x é o seu triplo. E está dizendo que o quadrado é um número, o quadrado de um número é igual ao seu triplo. Que número é esse? Então, eu consigo escrever uma equação, né? X ao quadrado igual a 3x. Ou, aí eu vou escrever no formato que nós estamos acostumados, ax quadrado mais bx igual a 0. Posso identificar os coeficientes a, b e c. C igual a 0. Então, eu tenho a minha primeira raiz igual a 0, né? Porque 0 elevado ao quadrado é 0, menos 3 vezes 0 continua sendo 0. Verifiquei a minha igualdade, né? E o meu x2 vai ser igual a menos b dividido por a. Menos 3 sobre 1 é igual a 3. A solução vai ser igual a 3. Por que a solução é igual a 3? Eu vou perceber o seguinte, no enunciado dizia que o número tinha que ser positivo. Por isso, essa é a resposta correta. E o zero? O zero não é um número positivo. E também não é negativo. Olha só, algo para você pensar aí. Exercício 5. Use fatoração para resolver a equação. X ao quadrado mais 8x igual a 0. Um minutinho para vocês e nós voltamos com a solução.
Pessoal, quando vocês estavam realizando o exercício, o Val me avisou que eu li uma coisa e falei outra. Olha só, 6x ao quadrado mais 8x igual a zero. Certo, Val? Certo? Tudo bem. Então vamos lá. Ó. Resolvendo esse exercício por fatoração. O que eu preciso fazer aqui? Ó? 6x ao quadrado mais 8x igual a zero. Vou fatorar esse exercício aqui. X, que multiplica 6x mais 8 igual a zero. X, 1 é igual a zero. E agora, 6x mais 8 eu vou dizer que é igual a zero também. O 8 eu passo para o segundo membro. 6x vai ser igual a menos 8. X igual a menos 8 dividido por 6. E o meu x igual a menos 4 terços. Ok? Meu conjunto solução, né? Então, eu tenho ali x1 igual a zero e o x2 igual a menos 4 terços. Conjunto solução, 0 e menos 4 terços. Então, aqui, perceba que 2x é o fator comum. Também eu poderia usar uma fatoração um pouquinho mais completa, colocando 2 também em evidência, mas eu chegaria na mesma solução, sem prejuízo aí. Aqui no caso, o 2x ficaria igual a zero, ou 3x mais 4 igual a zero. 2x igual a zero, eu tenho x1 igual a zero, o que nós havíamos encontrado, e o outro, x2 igual a menos 4 terços. Ok? Na aula de hoje nós vimos equação de segundo grau, resolução de equação do segundo grau incompleta com o termo c igual a zero. Lembramos o quê? Realizar as suas atividades propostas no Classroom. Não deixe de contar sua presença. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o seu professor. Acho que isso é fundamental. E a próxima, se você não tem acesso ao Classroom e assiste às nossas aulas apenas pela TV, procure sua escola e agende uma data para retirar os materiais para complementar seus estudos. No mais, agradeço a participação de vocês, né? E até mais. Um abraço.